Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindos ao podcast Networker. E no conteúdo de hoje falaremos a respeito da terceirização como solução. É um tema aí bastante interessante, bastante estratégico, importante para você que é empreendedor individual, microempreendedor individual, mas principalmente uma microempresa, empresa de pequeno porte, empresa de médio ou grande porte, que tem dúvidas ainda sobre esse tema, né, bastante estratégico, que é a terceirização. E aqui nós trouxemos uma super convidada, uma empresária, já vou apresentá-la para vocês, e nós trataremos a respeito, quebraremos aí todos os paradigmas a respeito desse tema, que é a terceirização como solução. Mostraremos aí um aspecto, um lado todo positivo e bem estratégico para você poder aí avaliar e tomar as suas decisões, tá ok? Já eu vou falar o nome dela, vamos fazer aí um suspense no ar por enquanto. Lembrando a você que nos acompanha que os temas, as nossas pautas, elas abrangem principalmente assuntos relacionados ao mercado, assuntos relacionados a negócios, também falamos aqui trazemos pautas a respeito de networking profissional, cases de sucesso, empreendedores, empresários, profissionais, né, das mais diversas áreas que tem aí um case de sucesso para gerar aprendizado para todos que acompanham aqui no podcast Networker, e também, né, empresários e empreendedores que estão em destaque em suas áreas por algum motivo. Quero aproveitar também para pedir aí para você que nos acompanha no podcast Networker para baixar o app da Chroma TV. Pelo app da Chroma TV, pelo seu celular, você poderá acompanhar os nossos conteúdos de toda a grade da Chroma de forma online. Tudo que for ao vivo você também poderá acompanhar. Então entra lá na lojinha do seu celular, baixe lá Chroma TV, o app, e deixa aí instalado. Os nossos conteúdos eles vão ao ar todas as segundas-feiras, um conteúdo novo especialmente aí criado para vocês, e com reprises, né? Caso você perca ali na segunda-feira às 9 horas, você não consiga acompanhar esse conteúdo ao vivo, você poderá também acompanhar as reprises que ocorrem de terças-feiras aos sábados, que a Chroma prepara especialmente para você não perder. E caso também ocorra algo, você poderá resgatar, poderá rever, no caso, algum conteúdo que você tenha gostado ou que você tenha perdido, pelo canal de YouTube da Chroma TV. E se gostar, deixe lá o seu like e faça a inscrição. E também, né, poderá acompanhar pelo site da Chroma, tá tudo aí no GC bonitinho. Caso você tenha alguma dúvida também de quais canais de assinatura você pode acompanhar o nosso conteúdo, entra lá no site da Chroma e dá uma consultada. Tá ok? Acho que isso é muito importante. Vamos lá, e para tratar aí esse tema do nosso bate-papo de hoje aqui no podcast Network, cujo tema a terceirização como solução, nós convidamos ela, uma grande empresária, né? No caso, a Viviane Coura é especialista aí na área de terceirização. Ela é empresária da IBCO Gestão. Ela atua nesse mercado já há muitos anos, traz muitos cases, experiências, e nós aqui do Podcast Network convidamos ela então para falar a respeito do tema que nós julgamos aí ser muito relevante para você, especialmente que nos acompanha. Vivi, se me permite dessa forma, né? Temos aí já uma parceria de negócios há algum tempo. Sim. Gostaria então primeiramente agradecer em nome da Chroma TV, de toda a produção aí do Networker, agradecer a sua presença. Você aceitou aí o convite para falar conosco a respeito desse tema tão importante que é a terceirização como solução, e gostaria que você se apresentasse com um pouquinho mais de detalhes para o nosso público, por gentileza. Maravilha. Primeiramente eu quero agradecer, né, de estar aqui no espaço da Chroma TV, primeiramente. E também gostaria de agradecer o convite, né? Um assunto que eu sou apaixonada pela terceirização, né? Principalmente porque eu sei que ela traz resultado e várias soluções. Encosta um pouquinho mais o microfone para você, ou aproxima um pouquinho mais, por gentileza. Nosso diretor deu a dica aí. Pode seguir. Okay. Então, assim, é um tema que eu sou apaixonada, né? Eu tenho certeza que a IBCO Gestão entrega com qualidade, então é sempre um prazer estar falando a respeito desse assunto, tá? Então, obrigada aí pelo espaço e pelo convite, estou à disposição. Imagina, nós que agradecemos aí a sua presença sempre dos nossos convidados, né? Muitos já passaram por aqui, e se você perdeu algum, você pode entrar lá no YouTube da Chroma TV e ver todos os convidados que estiveram aqui, e hoje é realmente uma satisfação aí recebê-la. Eu tenho certeza
certeza que as informações que você trouxe aí para nós serão bastante relevantes, eu não tenho dúvida disso, tá bem? Bom, eu quero aqui fazer então um agradecimento também ao nosso apoio oficial aqui no Podcast Networker, o canal Connect Biz de Networking Colaborativo. Inclusive fica a dica aqui para você, está promovendo aí um próximo evento, Networking Oz, que é lá na cidade de Osasco, um evento que também pode ser levado para todas as cidades, todos os municípios. Se você é um gestor público aí de Secretaria de Desenvolvimento Econômico, de Inovação, pode falar aí com o pessoal lá do Connect Biz, o e-mail contato@connectbiz.net.br. E também agradecer ao nosso patrocinador aqui do podcast, a Solução Erudição, a sua plataforma de aprendizagem. E mandar novamente um abraço, né, para o nosso convidado aí da semana anterior, o Vanderlei Souza, o vendedor vencedor. Agradecer mais uma vez a participação dele. Inclusive, Viviane, falamos bem rapidamente, eu fiz uma pergunta para ele, coloquei ele ali na saia justa para falar um pouquinho da terceirização também. Mas ele falou muito bem, viu? Sim, eu vi. Eu assisti, gostei bastante da introdução, né, que o Vanderlei fez, e assim, e é isso mesmo, né, é uma oportunidade estar aqui falando desse assunto, que por mais que a terceirização existe, né, há muitos anos, né, há longos anos, acaba sendo muita novidade, não é cultural, né, então acaba sendo uma novidade muito grande, e de 2017 para cá acabou se tornando uma força, né, então se fala-se muito mais hoje, mas ainda é disruptivo, né? Então a gente ainda precisa tá falando mais nas redes sociais. Uma oportunidade como essa é única, né? Então a gente tem que aproveitar e esmiuçar um pouco mais esse assunto, né? Legal. Aproveitando, quero falar, a minha trajetória é um zigue-zague, né, muito grande, e depois de algum tempo que eu percebi que foi exatamente esse zigue-zague que me permite empreender na terceirização de hoje, né. Então eu comecei aí a minha formação como propaganda e marketing, depois eu fui para a gestão de empreendedorismo, controladoria e custos, né. Então hoje eu sei porque toda a minha trajetória, o meu currículo foi esse zigue-zague danado, e hoje para estar fazendo o que eu faço. Então é um prazer estar aqui fazendo e falando a respeito desse assunto com vocês. Legal, legal, interessante. Você tem uma formação acadêmica aí, entre aspas, eclética, né? No caso, passando bastante por algumas áreas, e também a sua vivência profissional, a sua experiência. Sim. E eu entendi que isso te permite, inclusive, te dar essa robustez para que você atue pela IBCO Gestão hoje, trabalhando com terceirização. Você acaba tendo uma especialidade em N áreas, mas eu sei que você é a CEO hoje na IBCO Gestão. A gente vai falar um pouquinho voltar Sim. aqui no tema. Você tem lá hoje duas sócias, né, diretoras que estão com você. Uma que atua mais na parte de operação, a Aline, e outra que atua aí na parte de RH, que é a Manuela. Então, também deixar aí um abraço para elas, não é isso? Né? Elas vão ficar bravas com você. Não, claro. Na verdade, hoje empreender é muito solitário, né? Então, quando você traz a terceirização como estratégia inteligente, né, para o seu negócio, que é o assunto, né, da estratégia como solução na sua empresa, então a gente atende aí desde pequenos, micros empresários, pequenos e médios empresários, né? E eu tenho a felicidade de ter formado essa sociedade com a Aline e a Manuela, né? Elas ficam responsáveis por toda a parte da operação, então elas são empresários, aqueles empresários que fazem mesmo a gestão, né, dos funcionários. Põe a mão na massa. Põe a mão na massa também, e hoje é um desafio você fazer gestão de pessoas, né, então elas fazem isso muito bem e conduzem muito bem todo o time, então gente, parabéns. Legal, bacana, então agora elas estão de bem com você lá, legal, bacana. Total. Vivi, nós preparamos, né, eu preparei aqui juntamente com a nossa produção aqui do Networker, algumas perguntas que entendemos serem interessantes, algumas dúvidas nossas também, e logicamente que as suas respostas, a sua visão a respeito delas, mas fica à vontade para sair um pouco, concordar, não concordar, a pauta é livre para você também. Tá certo. Nós temos certeza que isso também vai agregar bastante no aprendizado, né, do público que nos acompanha aqui na Croma TV, ou mesmo de uma reciclagem para quem já tem algum tipo de conhecimento nessa área. E eu gostaria de pedir inicialmente então para você falar um pouco a respeito do conceitualmente, da terceirização.
alguns já têm noção, muitos não têm noção. O que seria conceitualmente, então, esse processo de terceirização, por gentileza? Na verdade, hoje se fala muito de terceirização e outros falam de BPO, né? O BPO, na verdade, é a terceirização de você poder e ter a liberdade de terceirizar todas as atividades meios. Então, começou assim a partir de 2017, onde o empresário poderia terceirizar toda a sua parte operacional, né? Agora se fala-se até das atividades fins. Então, assim, hoje você pode terceirizar qualquer uma das áreas da empresa, e isso é muito bacana, porque você delega ao outro, né? E é claro que você tem que passar toda a cultura da sua empresa, todo o seu processo, o resultado que você quer, porém, hoje a terceirização vem como uma inteligência para a sua empresa. Alguns, é claro, que vão ver como custos, só enxergar o custo que a terceirização vai atender, outros ainda como estratégias de tempo, outros como processo, pessoas, enfim. Então, cada empresário, a terceirização vai atingir de uma forma. Então, não dá para ver só a terceirização como uma redução de custos. Então, tem N benefícios, né, em cima disso. Porém, a terceirização é nada mais do que você terceirizar todas as atividades meio de uma empresa. Legal, interessante. Toda a parte operacional. Então, assim, podemos definir como a terceirização das atividades, operações de negócios. Qualquer departamento de uma empresa. Exatamente. E essa terceirização, no caso, né, de áreas diferentes, etc e tal, pelo que eu entendi da sua aulinha aqui já no início, né, do nosso podcast Networker, engana-se aquele que acha que a terceirização ela remete apenas a terceirizar um serviço, uma atividade. Eu entendi que no processo de vocês tem que terceirizar junto a cultura, os valores, a imagem da empresa, tudo isso tem que ir junto. Exatamente, porque às vezes se diz muito a respeito de terceirizar um exemplo, fazer um BPO financeiro. E aí, quando a gente fala de BPO financeiro, nós estamos falando muitas vezes de contas a pagar, contas a receber, conciliação diárias, né? Então, isso é o mínimo que o BPO financeiro vai trazer para a sua empresa. Então, assim, o que nós pegamos qual é a sua estratégia financeira para este ano, né? Então, a gente faz muito a parte de conselho junto com a empresa contratante. Por quê? Porque o financeiro precisa caminhar junto com as ideias do proprietário. Então, com isso, a gente faz uma reunião de kick-off, nós vamos entender qual é a cultura da empresa, quais são os objetivos para aquele ano, para os próximos 2, 5 anos, e com isso a gente não só traz a parte operacional, mas como a gente também consegue, junto com a parte operacional, trazer uma consultoria. É isso que faz a diferença. Muitas vezes, o pequeno empresário não tem como ele ter na empresa dele um funcionário que tem todas as visões, né? Quando você traz um BPO, seja financeiro, de compras ou RH para sua empresa, você acaba trazendo um analista, uma diretora, uma gerente. Então, assim, são várias visões para te entregar o melhor. Bem, em cima disso, Vivi, eu fico aqui com a seguinte dúvida. Quais áreas que podem ser terceirizadas na sua visão de especialista? E também uma segunda pergunta. Quais áreas são mais comuns de se terceirizar? Eu digo que o empreendedor, o empresário busca terceirizar, não a que vocês, né, como especialistas, recomendam. Fala um pouquinho a respeito disso para nós. Na verdade, como eu falei inicialmente, toda e qualquer área, desde as atividades meio quanto a atividade fins, hoje pode ser terceirizada, né? Inclusive, existe lei para isso, está tudo certo e regulamentado. Agora, a prática, se você for ver nos últimos, principalmente de 2017 para cá, cresceu muito as buscas para o BPO financeiro. Muitas vezes, hoje, é claro que você vai encontrar, cada empresa vai terceirizar com um foco BPO financeiro, outras RH, outras contábil, mas existe empresas como a IBCO, por exemplo, a IBCO Gestão, que terceiriza várias áreas, porém, o carro-chefe continua sendo o BPO financeiro. Através do BPO financeiro, é muito bacana porque nós conhecemos toda a empresa do cliente, e com isso, depois acaba vindo outras áreas naturalmente, a parte contábil, a parte de RH, IDP, a parte comercial, inclusive, né? É uma novidade, mas hoje se terceiriza também a área comercial, quando a gente tem a gestão, tem os especialistas, e muito mais que isso, né? A terceirização, ela não traz só a mão de obra, ela traz processo, ela traz treinamentos, né? Então, com isso, a gente acaba entregando o melhor para o nosso cliente.
Legal, então a busca mais comum aí, pelo que entendemos, é o BPO BPO financeiro, é a mais comum. Sim. Mas logicamente que, como especialista, vocês recomendam, existe a necessidade de terceirização Sim. de BPO em outras áreas também. É interessante porque normalmente quando você fala no caso do tema financeiro dentro de uma empresa, é uma área bastante restrita, uma área bastante sigilosa, uma área bastante delicada de se trabalhar. E é bastante interessante ouvir de você, que é especialista, que a busca maior é pela terceirização, pelo BPO financeiro. Isso me surpreende bastante, inclusive. Você falou a respeito do aprendizado, né? Porque vocês, como especialistas, vocês, no caso, fecham esse negócio, esse contrato da área financeira e realmente vocês conseguem ali, por meio dessa área financeira, diagnosticar todas as necessidades e colocar com embasamento para esse empresário, esse empreendedor, uma proposta, né? Olha, porque muitas vezes ele não conseguiu enxergar que a terceirização seja uma solução para uma área de RH, para uma área de marketing. E vocês atuando juntamente ali como parceiros dele, como um braço oficial, vocês acabam conseguindo transmitir essa mensagem de uma forma, não é o vender pelo vender, é o vender realmente pela necessidade da empresa. É por aí. E normalmente, Ronaldo, o empresário, quando começa uma empresa, ele é especialista em algo, e como ele é especialista em algo, ele é técnico, ele acaba abrindo a sua empresa que está tudo certo. No começo, ele vai cuidar da parte técnica, mas quando se torna um empresário, o que acontece? Ele tem que se tornar um gestor financeiro, ele tem que entender de finanças, ele tem que se tornar gestão de pessoas, a partir do momento que ele contrata uma ou duas pessoas. Então, ele acaba tendo que ter habilidades em áreas que antes ele não tinha. Então, com isso, o empresário muitas vezes deixa de entregar a sua qualidade na parte técnica ou ainda na parte comercial para que ele possa gerir pessoas, gerir processos e mais. Ao mesmo tempo que ele está empreendendo, ele está tendo que estudar outras áreas que ele não tinha habilidades. Então, a terceirização ajuda muito com isso. Você que começa uma empresa hoje, normalmente você vai fazer o seu financeiro, você vai fazer gestão de pessoas, você vai contratar e ainda tem que vender. Então, você acaba se perdendo um pouco no meio disso e você fica patinando durante 10, 15, 20 anos sem conseguir crescer porque você tem que ter habilidades e tem que aprender várias áreas. A terceirização te ajuda muito com isso. Então, nós vamos entregar qualidade desde o seu primeiro dia do CNPJ ou ainda uma empresa que já está aí no mercado 10, 20 anos que quer se organizar para poder crescer. Então, é aí que o BPO, seja o financeiro, o RH, entre outros, pode entrar. Entendeu? Perfeito, perfeito. Eu fico imaginando o seguinte, lógico, aqui não estamos falando do microempreendedor individual, porque o nome já diz, né? É um microempreendedor individual, ok? Talvez esse realmente tenha ali, pela oferta dele, a característica de estar atuando mais sozinho mesmo. Eventualmente pode também buscar alguma terceirização de um porte menor, mas a microempresa, né, que já tem ali um porte um pouco maior, já compõe pessoas, ou uma empresa de maior porte, pequeno, médio e grande porte, no caso ela pode adotar a terceirização, o BPO como solução em diferentes tempos, no caso. Ou seja, eu fico aqui pensando diante da sua explicação, a empresa de repente ela já tem ali uma certa estrutura bacana, ainda não está terceirizado, mas eventualmente ela pode criar um produto novo que venha demandar algo, um atendimento, né, um exemplo, e ela estrategicamente faz ali a avaliação da relação custo-benefício e entende que é melhor ela terceirizar do que ela ter próprio, de repente, aquela célula que vai atender aquele produto novo. Ou se você é uma empresa que está iniciando e quer, de repente, gerar mais competitividade, né? Crescimento em um espaço de tempo menor, com qualidade, você também pode terceirizar uma área pela necessidade de ter a área. Ou seja, pode ser devido a um produto, um serviço novo, uma operação temporária, específica, por aí. Exatamente. Na verdade, cada empresário vai procurar terceirização por conta de uma dor. Uns por custo, outros porque, olha, eu preciso já estou no momento que eu preciso ter um profissional financeiro. Porém, um profissional financeiro hoje custa X. Se ele custa X, eu não posso pagar ainda, mas eu preciso desse serviço. Ou seja, a terceirização, ele vai te entregar um trabalho, se você precisa de 2 horas de um profissional financeiro por semana, se você precisa de um profissional dedicado, ou se você precisa de 2 horas por dia, né, 5 vezes na semana.
Então, ou seja, é de forma fatiada. E se você não pode pagar um profissional CLT por conta dos custos, dos benefícios, você vai contratar um profissional de forma fatiada. Ou seja, esse profissional ele é rateado com as demais empresas. Então, a terceirização te ajuda até com isso. Então, quando você está falando, eu vou procurar a terceirização por conta de custos, não, você está procurando, você está ganhando custo, você está ganhando qualidade, processo e uma pessoa especialista para te entregar aquilo que você precisa, seja no financeiro, no RH, entre outros. Bom, muito bom. Fiquei aqui até uma comparação, uma pequena metáfora aí. Vocês, né, na IBCO Gestão, hoje você falando aqui como especialista para nós, essa questão de adotar a terceirização, o BPO de algo como solução, como você citou aí a expressão dor, acho que isso fica muito claro para quem está acompanhando, então, é de acordo com a dor. A dor pode ser decorrente de um produto novo, de um serviço novo, crescimento. De um crescimento, de um posicionamento, a dor pode ser em decorrência de você não ter a área realmente e ter avaliado que não é interessante tê-la, né? No seu custo, por exemplo. Mas é interessante que vocês, como especialistas, vocês trabalham, vocês dão o remédio certo para aquela dor. Exatamente. Porque o que nós vemos também, e eu estou no mercado empresarial aí como consultor, né, na área de negócios e projetos e tal, e eu vejo isso. Logicamente, como eu disse, você está aqui como especialista, tem N empresas aí no mercado, mas muitas acabam oferecendo ali uma caixa de 30 comprimidos, por exemplo, uma caixa completa para tomar uma dose muito maior do que a sua dor. E pelo que eu estou entendendo nessa sua explicação, Vivi, o correto é você realmente entender, avaliar essa dor e você diagnosticar e dar ali, no caso, uma dosagem mais adequada. De repente a dosagem não é uma caixa de comprimidos, são 2 comprimidos. Só que na ânsia, né, da venda por parte de algumas empresas aí do mercado, acaba tendo essa oferta de muito mais do que seria, uma dose muito maior do que precisaria para eliminar aquela dor. E vocês olham diferente para isso, vocês customizam. Exatamente isso. Na verdade, a IBCO Gestão, ela entrega 12 BPOs, ou seja, das mais diversas áreas da empresa, ou seja, eu tenho empresas completas dentro da minha. Porém, eu vou fazer um diagnóstico e vou começar a atender, até porque é muito nova a terceirização, e principalmente em diversas áreas, né? Então, assim, eu vou entender qual é a dor do empresário e vou trazer para a minha empresa só aquilo que ele entende que é a dor dele no momento. Então, muitas vezes, nós estamos falando com o empresário que a dor dele é tempo. Eu gosto muito de associar a terceirização a tempo, né? Então, ele precisa de tempo de qualidade com a família, é isso que a IBCO Gestão vai entregar. Ele precisa de reduzir custos, é nisso que eu vou bater, é essa estratégia que eu vou criar dentro do BPO que ele está contratando comigo. Eu preciso de profissionalizar tal área, seja a área de RH, seja a área comercial, é isso que eu vou entregar. Então, assim, a gente percorre em várias áreas, eu não vou sair vendendo tudo para o empresário e aos poucos eu tenho certeza que eu vou poder entregar mais, né? Eu trago para a IBCO aquele empresário que nem abriu seu CNPJ ainda. E aí ele vai simplesmente ou trabalhar de casa ou ele vai trabalhar numa sala de 50 metros só para fazer o planejamento estratégico dele, para trabalhar a área comercial e o resto a IBCO faz. Então, assim, você entende que a gente pode atender a empresa em uma área. Eu posso atender o empresário que está começando agora a empreender e ele não tem todo o conhecimento ou às vezes ele não tem todo o investimento necessário para poder começar com um time ou com uma ou mais pessoas, e eu posso começar com um empresário inclusive que nem tem um espaço físico, ou seja, deixa toda a parte operacional com a gente e vai fazer negócios. É isso que é o bacana da terceirização. Sou apaixonada por esse mercado e depois que eu entendi que o resultado que a gente pode trazer para o empresário, principalmente na qualidade de tempo, para que ele possa não só estar com a família, mas para que ele possa também empreender em outros negócios, é fantástica. Essa é a entrega que a gente gosta e o resultado que a gente gosta de dar para o empresário. Muito bom, show. Realmente, né, por isso que comentamos aqui no início que é um tema bastante relevante, é um tema pouco falado no mercado hoje, pouco falado por meio de treinamentos, olhando a terceirização, inclusive, como uma estratégia dentro do seu planejamento estratégico. Então, ali, quando você faz o seu planejamento estratégico, você considerar, avaliar inicialmente aquilo que pode ser terceirizado, um time, uma área, como falamos, né? O atendimento ali de um projeto novo, um produto novo.
É bastante interessante. Eu fiquei com a seguinte dúvida e eu gostaria que você falasse a respeito um pouco disso. Inclusive, como exemplo, a questão do BPO financeiro, da área financeira ou mesmo de outras áreas. O empresário, o empreendedor, ele terá mais tempo para realmente pensar, né, nas inovações, talvez, olhar para o mercado, Sim. estudar, porque ele tem ali um parceiro / fornecedor de confiança que ele contratou para apoiá-lo na execução, Sim. na gestão aí de N atividades ou áreas, ok. Sim. E para isso, claramente, tem que ter aí muita confiança, né? Acredito, e essa confiança, ela nasce ali quando é assinado um contrato, mas ela tem que ter ali o crescimento, né? O reforço dessa confiança. Sim. Como, né? Tudo bem, o empresário tem mais tempo para fazer a gestão. Mas o que é entregue, você não precisa abrir questões estratégicas de vocês, tá Sim, legal? sim. Fiquem à vontade. Mas assim, o que envolve aí no caso, como exemplo, um BPO financeiro? Quais são as entregas para que esse empresário, esse gestor, ele possa avaliar de quanto em quanto tempo? Como funciona essa troca de resultados? Ronaldo, quando nós começamos em 2017 a IBCO Gestão, nós começamos exatamente para o nosso carro-chefe ser o BPO financeiro. Então, nós começamos com uma grande empresa, uma média empresa, na verdade, com todas as áreas, porém, já pensando no BPO financeiro para ser o carro-chefe. E aí, o que acontece? Nós nos deparamos aí com essa dificuldade de o empresário querer dar o token, tirar o token do bolso e dar para uma empresa. E aí, no meio do caminho, eu tive que mudar a rota. Por quê? Eu estava tendo muitas barreiras. E aí eu falei, bom, eu preciso ficar conhecida primeiro, eu preciso fazer algumas entregas em outras áreas. E aí foi muito bacana que eu comecei com o nível 1, depois que é o nível 1, que é a parte de atendimento técnico, né? Tanto por telefone e também presencial. E com isso, 2, 3 anos depois, nós fomos começando a virar a chave, ou seja, eu fui ganhando confiança para que eu pudesse entrar no mercado do BPO financeiro. Hoje, o carro-chefe da IBCO é o BPO financeiro, ou seja, na mudança de rota, nós atingimos aquilo que era para a gente ter começado como carro-chefe em 2017. Então, esse aprendizado foi muito bacana. Eu já tinha a expertise de fazer, eu já tinha todo o conhecimento e a experiência que eu precisava, só que o empresário não sabia. Então, por isso que nós fomos mudando a rota e hoje o carro-chefe é o BPO financeiro. As nossas entregas, elas percorrem muito, assim, é claro que eu tenho um time para fazer as entregas do dia a dia, que é maçante para o empresário, né, que é a parte operacional, contas a pagar, receber, se tem dinheiro, se não tem, o fluxo de caixa e a conciliação. E aí, o que acontece? A confiança, primeiro, ela vem logo no primeiro mês. Eu tenho, assim, eu recebo muitas indicações dos meus clientes, né? Então, com isso, quando você recebe uma indicação de alguém, já tem olha, alguém já está fazendo essa operação e já está funcionando. Você não vai indicar aquilo que você, de fato, não gosta ou não está bacana ou que você não conhece. Então, e principalmente o BPO financeiro, né? Agora, numa ânsia, numa vontade do empresário em melhorar e ele sair, né, do operacional para fazer, crescer e fazer algo mais, ele acaba se arriscando um pouco, porque empreender é isso, né? Você acaba se arriscando em algumas áreas para que você possa crescer. Com isso, os empresários começam também a criar uma expectativa em relação ao nosso trabalho e a confiança ela vai sendo uma construção, só que ela vem no primeiro e segundo mês muito rápido. Hoje, qualquer hora do dia ou da noite eu recebo o empresário, Viviane, eu devo fazer essa compra à vista ou você acha que eu posso parcelar no cartão? Você acredita que eu posso comprar um carro ou eu devo esperar mais um pouco? É muito bacana porque você começa a perceber que o empresário já está confiando no seu trabalho e nas suas entregas, né? Então, é isso que vai crescendo, é isso que a gente está entregando e mais, você começa a fazer parte do conselho daquela empresa. Então, ou seja, você não precisa ter uma empresa média ou grande para você ter um conselho, né? Então, o BPO, a terceirização, ela traz muito isso. Você acaba trazendo para sua empresa pessoas especializadas com conhecimento e com experiência e passa a ter um conselho, porque empreender hoje em dia no Brasil é muito solitário. Se é muito solitário, quando você tem uma terceirização, você tem uma contribuição a mais que você não poderia pagar. Então, além do operacional, que é muito maçante do dia a dia, você acaba tendo uma consultoria mensal. E essas entregas e esses resultados é o que a IBCO faz. Muito bom, olha só, muito bom.
Como você disse, né, empreender em geral não é fácil. Existe até uma definição em dicionário que diz que empreender é realizar uma tarefa difícil. Então, assim, se o próprio dicionário está dizendo que é difícil, quem sou eu para falar que é fácil? Na prática, não então, é verdade? E nós, como mais empreendedores, ainda. você que nos acompanha como empreendedor, você sabe que realmente é realizar uma tarefa bastante difícil, facilmente aí, né, muitos riscos envolvidos, tomadas de decisão. Muito interessante essa questão do ganho de confiança, do crescimento dessa confiança, da construção dessa confiança, a interação, inclusive, você citou aí, a partir de um momento, o próprio gestor ali está te consultando vocês, o time, né, como especialista para saber, de repente, algum caminho. Não imaginava que ia nesse nível de detalhe. Existe algum tipo de acompanhamento por meio de relatório, gráfico, olhando como exemplo o BPO financeiro, mas outros, existe? Sim, claro. Quando você terceiriza qualquer área da sua empresa, é como se você tivesse... Nós estamos em um lugar, né? Hoje a IBCO atende nível Brasil. Então, nós temos clientes da Bahia, clientes de Mato Grosso, Maceió, então, ou seja, Pará, temos diversos lugares. Então, como que o empresário faz esse acompanhamento? É claro que hoje, por meio da tecnologia, isso facilita muito, né? No compartilhamento das informações e tudo mais, porém, ainda assim, que é o que o empresário tem muito medo, como que eu vou fazer um acompanhamento desse trabalho diário? Então, além de ele conseguir fazer esse acompanhamento diário, e qualquer momento do dia ou da noite que ele queira consultar, ele vai ter as informações à disposição, mas também entregamos um relatório mensal, né? Esse relatório são os indicadores de toda a área que se ele terceirizou conosco 10 áreas, ele vai ter indicadores das 10 áreas. Se ele terceirizou só o financeiro, é o indicador que nós vamos entregar. Qual que é o plus, né? É exatamente os indicadores com a consultoria, que isso que faz a diferença. Você vai encontrar empresas, por exemplo, que faz o seu contas a pagar e receber conciliação, ponto. Tem várias empresas no mercado hoje que o operacional, é o beabá que vai te entregar. Porém, quando você contrata uma empresa que vai te entregar a personalização do seu trabalho, da sua empresa, que vai entender a sua cultura para entregar exatamente aquilo que você precisa, você acaba recebendo mensal uma consultoria. Então tem lá os indicadores que não mentem, que são os números que você trabalha no financeiro, porém a nossa consultoria, que é o nosso time, né? Então quando você contrata o BPO financeiro, você está levando um analista, a supervisão, a gestão e a diretora financeira. Com isso, a consultoria percorre por todos esses olhares. Então, por exemplo, se o seu gráfico está indo de uma forma, uma lucratividade que não está bacana, automaticamente na consultoria a gente vai apontar quais são as melhorias que você pode fazer. Está no rumo certo? O que pode fazer para melhorar? Não está bacana. O que a gente precisa fazer para criar um capital de giro? O que a gente precisa fazer? Eu não vou te falar simplesmente, olha, você precisa criar um capital de giro. Eu vou falar que você precisa e vou te ensinar o caminho, o como. Então, quando você terceiriza para vários segmentos, permite você criar uma metodologia de trabalho que você consegue aplicar para várias empresas e ainda dar a pitada de uma empresa ou outra, de um indicador ou outro para cada segmento. Então isso é muito bacana. Você replica tudo aquilo que for bom, você replica para outros segmentos, para outras empresas e você consegue personalizar para cada segmento. Legal, ok. E nesse caso, o gestor ali, o cliente que contratou ali a terceirização como solução para algo, né, para essa dor dele, ele também pode, eventualmente, assim, as tomadas de decisão dele, mesmo com a participação do fornecedor, do parceiro nesse caso, é natural que depois de um relatório ou outro, tenha também a proatividade dele para de repente apontar algo, e ainda em cima disso, né, você citou aí de repente algum resultado daquela operação terceirizada não tá muito positivo, mas não necessariamente em decorrência da própria terceirização, mas isso pode ser em decorrência de outra área de repente, né, e que não está terceirizada. Isso acontece? Muito, muito, Ronaldo. Foi muito bacana você ter tocado nesse ponto, porque o que acontece? A partir principalmente do financeiro, você conhece toda a empresa, certo?
Então, na consultoria não vai aparecer só os indicadores do financeiro, se você está com capital de giro, se você não está, se você está negativo ou positivo. Se tem alguma área que vai distorcer os resultados financeiros, você consegue apontar ali, olha, o seu comercial está gastando muito e está trazendo muito pouco. O seu profissional do comercial, ele deveria te entregar uma venda 3, 4 vezes a mais daquilo que ele custa. Então, se isso é um problema no indicador financeiro, nós vamos apontar. Então, você percebe que não necessariamente vai ficar só no âmbito financeiro. Eu estou apontando uma dor, uma dificuldade e uma deficiência no comercial. Então, isso acontece para todas as áreas. Tá? Então, isso é isso que a gente entrega, acaba entregando esse valor para que o empresário simplesmente pegue aquele relatório e comece a tomar decisões, mudar a rota a partir desse relatório. Perfeito, perfeito. Acho que a terceirização como solução, a terceirização em si como uma estratégia. É uma estratégia inteligente. Dentro do planejamento, o planejamento estratégico, até sendo redundante, né, da empresa. Aprendendo muito aqui hoje com as suas explicações é sensacional, até pelo fato de que pode atender aí desde o pequeno que está começando, se tiver um bom planejamento e uma boa visão de negócios, realmente pode partir ali para um potencial de retorno muito grande em pouco tempo. Sim. Claro, tem que sentar, fazer conta, né? Sempre recomendamos aqui, o planejamento é o início essencial. De tudo, é essencial, é obrigatório. E você mitiga aí as suas chances de insucesso com o planejamento. Se você não tem o planejamento, claro que as suas chances de não sucesso, elas aumentam. Você pode dar, entre aspas, a chamada sorte, né? Pô, não fiz planejamento e dei certo aqui. Ok, parabéns. Acontece, parabéns, mas assim, é uma questão de querer correr o risco ou não. E sinceramente eu não recomendo. Eu recomendo como um profissional especializado em empreendedorismo que tem que realmente ter ali o planejamento. Bom, benefícios. Já citamos algumas situações, mas eu gostaria que você elencasse, né, de forma resumida, os principais benefícios de uma terceirização, independentemente da operação de negócio que está sendo terceirizada. Sim. Então, no caso para você empresário, né, tempo de qualidade com a sua família, para você mesmo, para crescer, para fazer aquilo que você gosta, é importante? Se é importante, então, se eu estou atendendo, a partir do momento que eu faço a terceirização e eu consigo dar mais tempo para o empresário, é fascinante. Então, eu estou atendendo uma dor dele. Mas você que é empresário, que precisa de uma redução de custo, mas ainda assim precisa de qualidade, a terceirização também atende. Então, nós estamos falando que quais são os benefícios? Os benefícios traz tempo, ele traz redução de custo, ele traz treinamento, ele traz qualidade. Você não precisa fazer gestão de pessoas, porque quem faz é a terceirização. Então, assim, são inúmeros benefícios para atingir cada uma das suas dores, né? Eu quero crescer. Então, eu tenho hoje um time de 10 pessoas, eu não tenho mais espaço. Então, a terceirização, ela cobre esse seu crescimento. Eu quero empreender, só que eu tenho só o conhecimento técnico, eu não tenho conhecimento de gestão de pessoas, eu não sei finanças, tá? A terceirização vai atender. Então, assim, cada momento, você que está começando agora, você está no meio do caminho, você já tem 20 anos empreendendo, veja qual que é a sua maior dor. E aí, a partir daí, você pode conhecer aquilo que a terceirização pode te entregar, você bate um papo, vamos fazer um diagnóstico e a partir daí eu tenho certeza que sua mente vai abrir para que você possa dar esse passo que é tão importante e de fato faz parte da estratégia inteligente hoje das empresas, aquilo que você não consegue, não tem braço para fazer. Aquilo que você não tem conhecimento para fazer, a terceirização cobre e cobre muito bem, faz bem feito. Legal, interessante. Viviane, uma outra pergunta para você aqui no nosso bate-papo Network. Sim. Eu quero te dar um aperto aí, tá bom? Mas vamos lá, estamos aqui para isso. Você não precisa citar números, né? Fica à vontade, tá? É apenas indicar aí da melhor forma para o nosso público compreender aí a informação. Bom, você citou aí vários benefícios de forma bem estratégica, né? Sim. Macro, né? No caso, olhando de forma macro, a questão se você citou treinamento, redução de custo, sim, tempo, tempo, etc. Ganho financeiro com a terceirização. Lógico que nós compreendemos que isso pode ter uma variação de acordo com a operação terceirizada e tal. Sim. Mas assim, na sua visão de especialista em média, pensando em ganho tangível ali, financeiro mesmo, valores, né? Sim, percentualmente falando, qual é a redução
de custos com uma terceirização para um empresário, em média? Tá, vamos lá. É claro que existem várias formas de você fazer as contas, né? Mas, por exemplo, se você, Ronaldo, tem uma empresa e você já está no momento de você contratar um profissional para o financeiro. Então, hoje, quanto que vai te custar um profissional financeiro? 3 no CLT, né? Se for o nível auxiliar, 3,5, 4 mil se tiver, por exemplo, não seja auxiliar, mas seja um assistente, vai te custar 4 mil no CLT. Com a terceirização, você pode, mas só que eu vou contratar um profissional, porém eu vou utilizar esse profissional 2 horas por dia. Então, o que acontece? Você chega a economizar até 60% com a terceirização. Então, a gente está falando aí de um profissional que você pode contratar, pagando 4 mil reais, porém você vai ter que fazer a gestão dele, você vai ter que, vai ser um profissional que ele vai fazer o seu financeiro, mas você vai querer utilizá-lo em outras áreas. Então, a partir do momento que você traz um profissional custando 4 mil, ele vai fazer seu administrativo, ele vai fazer seu RH, ele vai atender cliente, ou seja, você acaba não tendo um especialista em cada área. Fora isso, se você está contratando um profissional financeiro, ele não vai conseguir desempenhar o melhor papel no financeiro, porque ele vai ter que estar te entregando outros serviços que não tem a ver com o currículo dele. Então, a empresa fica insatisfeita e o funcionário fica insatisfeito. Com a terceirização, não. Você vai estar te atendendo uma pessoa por 2 horas no dia, mais um especialista. Se você precisar de um faturista, você vai ter com a terceirização. Se você precisar de um RH e DP, você vai ter na especialização. Isso sendo 2 horas, 3 horas na semana, todos os dias, ou ainda um profissional dedicado. Então, assim, então você tem aí de 60% a 70%, né? A partir do momento que você é empresário, você faz tudo isso, você faz o financeiro, você faz o comercial, você faz a parte técnica, eu não vou conseguir te dar uma redução financeira, mas eu vou te dar tempo para você fazer o quê? Para você fazer a sua empresa crescer. Você cuidar da estratégia do comercial. Então, isso também é dinheiro, né? Mas eu quero dar um exemplo muito grandioso aqui. Às vezes você consegue aumentar o seu faturamento não necessariamente só vendendo, né? Então, por exemplo, nós entregamos no começo do mês para um cliente uma forma de fazer, e que nós enxergamos na parte tributária dele uma possibilidade de ele aumentar 700 mil reais no ano sem mesmo que ele venda um novo contrato. Como isso? Com uma gestão tributária. Então, a partir do momento que você faz uma análise a partir do financeiro, que você pode melhorar a sua parte tributária, aí você está trazendo mais faturamento para o cliente. E aí, neste caso, não é nem só mais faturamento, é lucro de fato, ou seja, você deixa de pagar 700 mil para que você possa colocar em caixa 700 mil. Isso com pequenas mudanças, é análise. A partir do momento que você tem indicadores, coisa que normalmente o pequeno e o médio empresário não tem, muitas vezes ele nunca parou para analisar números, e a partir da terceirização você começa a fazer isso, e aí você começa a enxergar esses números, e aí você começa a fazer mudanças, ajustes, e isso é mês a mês. Então você vai crescendo junto com o empresário, você vai fazendo essa terceirização a 3, 4 mãos, ou seja, ele deixa de ser solitário para que você possa dividir a estratégia da sua empresa com o outro. Isso é fantástico. Isso vende, isso é resultado. Olha aí, gente, gostei disso, hein? É muito interessante realmente esse case que você trouxe dentro da pergunta sobre a questão do financeiro, né? A redução aí percentualmente, quanto se ganha financeiramente, né? A Viviane citou aí o exemplo que envolve funcionário, por exemplo, de até 60%, acredito que tem aí variação também, mas essa situação que você citou aí do serviço do tributário, eu fiquei com a seguinte dúvida, quando o empresário contrata então a terceirização de uma área financeira, automaticamente esse tipo de análise que você falou, o profissional da sua empresa, né, por exemplo, que está cuidando dessa conta ali como se fosse realmente um funcionário, ele aplica essa visão também de olhar para essa parte tributária, propor esses ajustes e buscar essas recuperações, por exemplo? Sim, sim. Ronaldo, lembra que eu falei que quando você contrata o BPO financeiro,
você está contratando um time, esse time é do analista, da supervisão, da gerência. Então, o que acontece? Da gerência e da direção. O que acontece? Com esse time, cada um vai colocar nesse relatório a sua visão. Então, assim, o nosso analista, ele tem um olhar todo cuidadoso que eu, Viviane, não tenho porque eu não faço operacional. Então, quando nós vamos fazer o fechamento do cliente, ele vai trazer esse olhar, esse detalhe. A supervisão, ela também vai trazer o olhar dela para este relatório. E assim em todas as escalas. Quando você contrata um profissional, um CLT para sua empresa, ele vai te entregar aquilo que você contratou. Né? Ele pode até ter mais qualidade, mas pelo tempo e aquilo que você está cobrando ele fazer contas a pagar e receber, é isso que ele vai trazer. Já na terceirização tem todo esse olhar amplo. Então, assim, se você for ver, você não consegue contratar uma pequena empresa, o gestor, uma diretoria, supervisão e o analista. Ele vai contratar só o analista e você vai ter que gerir. Só que quais são os seus conhecimentos enquanto empresário, enquanto acabou de abrir a empresa ou já está há 10 anos, que você tem que percorrer em todas as áreas, né? Qual é o seu conhecimento aprofundado disso? Então, lembra que eu falei, nós vamos trazer um profissionalismo, nós vamos trazer conhecimento e experiência do seu negócio. Eu nunca trago para a empresa um segmento que eu não estude. Então, assim, se eu estou pegando um segmento novo, eu vou estudar para entregar o melhor. Então, assim, por mais que eu tenha uma metodologia de entregas em todas as áreas, eu sei que eu vou ter que dar uma pitada diferente naquele relatório, porque o segmento é diferente. Então, é isso que a gente vai entregar, um olhar inteligente para o negócio do nosso cliente e, fora isso, toda essa especialização em várias áreas, né? Então, a partir do financeiro, você consegue enxergar a empresa toda. Então, a gente coloca lá toda a nossa consultoria, nossa contribuição para esse empresário. Então, isso é muito bacana. Legal, bacana. Essa questão do funcionário, né, por exemplo, que acaba sendo alocado, eu digo, terceirizado, né? Por exemplo, uma equipe, um time. Eu entendi que é muito interessante até pela questão da personalização mesmo, que você citou bastante. Você pode ter um profissional alocado em um tempo estimado, né? Ele se dedica para aquela empresa X por um tempo estimado, enquanto na empresa talvez ele tenha ali muito momento de ociosidade. Então, assim, como é o modelo da terceirização, ele acaba sendo perfeito até nessa situação. Sim. Alguns poderão até pensar, né, ou pensavam antes aqui do nosso bate-papo networker, e aí eu acho que é onde tem que quebrar paradigma, a questão, eu quero entrar até em uma área que nem estava prevista aqui com você, que eu acho que é legal, a questão do emprego. Falando assim, mas o colaborador que está nos assistindo, isso pode gerar o desemprego, ao invés de contratar, não, na verdade isso gera mais alternativas de emprego, mais empregos, porque você também tem agora no mercado as empresas que são especializadas em terceirizar, você pode ter uma especialidade que você pode compor esse time, de repente você não está encontrando uma oportunidade, um emprego novo, uma recolocação, né? Vias convencionais aí dentro de uma empresa. Você já parou para pensar em mandar o seu CV, por exemplo, a uma empresa que trabalha com terceirização? Ela busca especialistas de qualidade para compor o time também, é mais ou menos por aí? Não, é exatamente isso. Na verdade, não tira empregos do mercado, pelo contrário, né? Além de contratar as empresas terceirizadoras, né, a gente contrata profissionais. O que a gente faz é dar mais possibilidade de empreender e de uma forma mais formal, porque também, muitas vezes, quando você está começando, você começa muito na informalidade, né? E se você começa muito na informalidade, não necessariamente você está contratando da melhor forma e da forma que você precisa dar uma acelerada para você crescer. Então, assim, a terceirização, ela não tira empregos no mercado, pelo contrário, além de ela trazer o profissional, ela vai dar o treinamento, ela vai ter a gestão e ela vai profissionalizar e vai dar uma metodologia que muitas empresas de pequeno e médio porte não têm. Né? Então, a gente já chegou em grandes empresas com faturamentos altos, para você ter uma noção, e que muitas vezes não tem um profissional qualificado, tem um profissional por confiança, um profissional que está há anos na empresa, mas não necessariamente aquele profissional está qualificado para aquela vaga. E aí que o profissional, a empresa fica patinando, sabe? No crescimento, porque fica só dando jeitinhos, e aí fica 10, 20 anos dessa forma. Perfeito. E aí voltamos em discussões anteriores que já tivemos aqui no Networker. Sempre cai nesse assunto também que está relacionado a RH.
essa questão do perfil, né? O perfil, entre aspas, errado, Sim. o perfil talvez certo, mas na vaga errada, né? A questão Acontece muito. do chamado, entre aspas, aí, o QI, quem indica e não necessariamente, né? Ou confiança. A competência ou a confiança, Sim. o fato de ter confiança não significa ter o perfil, eu vejo dessa forma também. Exatamente. Claro que, né, a questão da confiança tem que estar embasando todas as situações. Legal, bacana, estamos caminhando aí para a reta final do nosso podcast Network, está muito bom o bate-papo aqui hoje com você, eu tenho certeza que o nosso público aí que nos acompanha está aprendendo bastante ou está reciclando bastante também, e os empresários, os empreendedores aí que tomam decisão com certeza vão pensar bastante a respeito do que nós estamos discutindo. Você citou aí um case, teria algum outro case de sucesso para citar na área de terceirização? De novo, a seu critério, não precisa citar nome, tá bom? Sim, claro. Na verdade, é muito delicado, né? Eu costumo, de fato, não citar nomes, empresas, nem nada, mas a gente tem vários, né? Se para o empresário, o que é importante para ele é empreender mais e melhor, e ele quer crescer, então, assim, e aí a gente acaba entregando isso, né? Porque, por exemplo, nós começamos a terceirizar para um empresário de Maceió, e neste caso ele tinha uma empresa de telecom. Nós começamos a fazer alguns departamentos, 4 departamentos inicialmente para ele, e rapidamente ele entendeu o quê? Eu quero empreender em outro negócio, em outro segmento. Então, com a terceirização, nós terceirizamos 100% da empresa dele, que já estava faturando, que já estava em andamento, para que ele pudesse empreender em um sonho, ou seja, em uma outra área. Então, isso é um case de sucesso. Então, você acabou... indiretamente ele começou de uma forma sem pensar que ele poderia empreender numa segunda e numa terceira área. Então isso é muito bacana. Um outro empresário, inclusive, ele já até escreveu isso para a gente, né, em um depoimento, que a partir do momento que ele começou a terceirizar com a IBCO Gestão, ele passou exatamente, presta atenção, exatamente 3 meses na Europa. Então, coisa que ele já não... Lembra que eu falei do tempo? Normalmente, o pequeno e o médio empresário só trabalha manhã, tarde e noite, sábado e domingo, muitas vezes, né? Quem nunca viu um empresário trabalhar nessa quantidade, dessa forma? Então, quando ele começou a terceirizar com a IBCO, ele passou exatamente 3 meses na Europa. Como ele passou 3 meses na Europa, ou seja, ele poderia fazer o acompanhamento à distância da forma que ele pudesse fazer, só que detalhe, ele passou 3 meses sem precisar, porque já tinha toda a estratégia desenhada, a gente já estava entregando, então assim, ele teve todo o tempo de qualidade que ele precisava para estudar, para se desenvolver, para criar a parte estratégica para outros negócios. Então, esse também é um baita case de sucesso. Perfeito. Um terceiro case de sucesso que eu gostaria de citar é o empresário que começou de fato um CNPJ dentro da nossa empresa, né? Então nós falamos um pouco disso, isso é um case de sucesso, você começar um negócio, um funcionário que já está faturando bacana após 1 ano empreendendo sem um funcionário, ou seja, toda a parte operacional ocorre dentro da nossa empresa, e cada vez que ele vai crescer, e cada vez que ele está numa estratégia nova, ele traz para a gente faz a reunião para a equipe, né? Faz a reunião com a equipe e vai acompanhando o crescimento desse empresário. Isso também é um case de sucesso. Muito bom, então, muito bom, perfeito. Bacana. E fora o tempo, né, Ronaldo? Exatamente. O tempo de qualidade com a família, e para você estudar e para você crescer também não tem preço, né? Esse é um benefício, vantagem, não tem palavra. É um grande benefício. Por isso que eu gosto de usar que a IBCO, ela vende tempo em primeiro lugar, né? Tempo para você fazer o que você quiser da vida. Vende disponibilidade de tempo. Disponibilidade de tempo. Olha aí, mais tempo, né? Mais tempo. Muito bom. São 3 grandes cases de sucesso aí, exemplificados. Como eu disse aqui no início do nosso podcast Networker, como característica, né? As nossas pautas, elas abrangem aí N áreas, né? Mercado, negócios, networking, destaque, cases. E hoje nós trouxemos o tema a terceirização como solução, e trouxemos esse tema a partir do case de sucesso da IBCO Gestão. E temos aqui, né, como convidada a especialista a Viviane Coura, que é empresária, sócia diretora CEO na IBCO Gestão, para trazer esse case de sucesso dentro dessa pauta que foi proposta pelo Network. Bacana, mas não acabou não, tá? Ainda falta a dica. Nenhum convidado sai aqui do nosso podcast Networker sem a dica do especialista.
Então, realmente, aí caminhando para a reta final, eu gostaria que você deixasse a dica do especialista para o nosso público aí que nos acompanha. Bom, eu quero falar com você, que é empresário, é empreendedor, e nós sabemos quais são os sabores e dissabores de empreender no Brasil, né? Então, são diversos desafios aí, são desafios diários, né? Então, com isso, eu gostaria de propor um avanço, né? Estude um pouco. Quando eu falo estude um pouco, pesquisa no Google o que seria a terceirização, o que o BPO pode trazer de benefícios para a sua empresa. E antes, porque assim, só há risco naquilo que a gente desconhece. Se a gente desconhece, de fato, é um risco muito grande. Mas a partir do momento que você se dá o luxo de você pesquisar um pouco, de você fazer perguntas e fazer uma reunião que seja, né? Deixa eu entender melhor a respeito desse assunto, deixa eu ver com quem já fez. Ou seja, a partir do momento que você começa a entrar nessa esfera, que você começa a conhecer um pouco, todos esses riscos que você acha que é um risco, começa a diminuir. E a partir daí você cresce. E a partir daí você começa a ver novas oportunidades, né? Nós temos um trabalho lindo para te entregar. Nós podemos fazer parte do conselho da sua empresa, se assim você permitir. Eu gostaria que você fizesse um diagnóstico com a gente, para você entender tudo aquilo que a gente pode fazer de melhor para você e para sua empresa. É isso. Legal, muito bom. Olha aí, mais uma excelente dica do especialista dada aqui no Podcast Network. Vamos lá então, alguns agradecimentos finais ao nosso apoio oficial aí, o canal de network colaborativo, o Connect Business. Um abraço a todos, ao nosso patrocinador, a Solução Erudição, sua plataforma de aprendizagem, e também mandar um abraço aí, como fiz no último Podcast Networker, a Daniela lá da EBM Contabilidade na cidade de Osasco, que sempre está nos auxiliando aí com essa parte contábil fiscal quando necessário na parceria. Bom, Vivi, um agradecimento também especial a você, de toda a equipe aí, todo o time da produção do Networker, aqui da Croma TV. Foi um prazer recebê-la aqui no nosso podcast, com esse tema que, como eu disse inicialmente, é um tema pouco discutido, sim, pouco falado, e que às vezes traz um certo, trazia, né, vamos pensar assim, um certo paradigma, um certo preconceito, e na verdade aí é um super tema. Obrigado por sua participação. Eu que agradeço pela oportunidade, foi ótimo. Legal, bacana. Também agradecer a você que nos acompanhou aqui na Croma TV durante esse podcast aí de número 6. Falamos a respeito do tema A Terceirização como Solução. A convidada, a empresária Viviane Coura. Muito obrigado, né, por ter nos acompanhado aí. Eu tenho certeza que esse conteúdo agregou bastante para você. E se você gostou realmente, deixe aí o seu like, no caso, no nosso canal do YouTube, inscreva-se nele. Não esqueça, baixe o app da Croma TV para que você possa realmente acompanhar toda a programação no ônibus, no trem, no Uber, no 99. Ó, fazendo propaganda aqui, hein? Depois eu quero royalties. Da sua casa, no escritório, na faculdade, pelo app, pelo celular. Hoje, só tome cuidado, né, para não expor ali o celular em local que não seja muito seguro, que hoje é um risco isso, mas acompanhe aí pelo app da Croma TV. É só entrar lá na lojinha do seu celular e baixar. É muito fácil, em alguns segundos aí você faz tudo isso. Bom, é isso aí. Então encerramos mais um Podcast Networker. Até a próxima semana. Sintam-se abraçados.